Se você fica em ambiente onde as pessoas não reconhecem o teu valor, você vai diminuir o seu dom ao tamanho do que elas podem suportar. E é isso que pode estar causando a tua ansiedade, a tua depressão, o teu estresse, porque você teve que se diminuir em uma forma onde as pessoas podem tolerar você. Oi, eu sou a Nai e eu postei um vídeo aqui algumas semanas atrás e eu fiquei muito feliz porque muita gente gostou do conteúdo, compartilhou, me seguiu no Instagram e pediu para eu aparecer aqui com mais frequência, então eu prometo que eu vou tentar aparecer com mais frequência. Eu quero começar a trazer mais a minha visão de mundo, das coisas que eu observo, né, do que eu estudo e principalmente dessas reflexões que às vezes fazem a gente olhar para a própria vida de um jeito um pouco diferente. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, aproveita para me seguir aqui, ativa o sininho, me segue lá no Instagram também, porque lá eu apareço com muito mais frequência, né? Eu compartilho bastante a minha vida, coisas do meu dia a dia. Eu vou deixar o meu Instagram aqui na descrição para vocês me encontrar, tá? Agora voltando para o nosso tema, eu quero que você pense comigo em uma coisa. Quantas decisões da sua vida você está tomando com base naquilo que você realmente quer e quantas você está tomando com base naquilo que as pessoas ao seu redor conseguem tolerar de você? Por quê? Esse processo de diminuir quase nunca acontece de uma maneira muito óbvia, né? Até porque ninguém chega para você e fala: "Olha, eu preciso que você seja uma versão menor sua, porque a sua mudança está me incomodando". Isso não existe. Até porque se fosse assim, talvez fosse até mais fácil de perceber, né? Normalmente acontece de uma maneira muito mais sutil. Você começa a entender quais assuntos geram aquela cara estranha, né? Aquele estranhismo, quais sonhos recebem uma piadinha, quais conquistas você precisa contar diminuindo um pouco para não parecer que você está se achando demais, quais partes da tua personalidade precisam ser controladas dependendo de quem está naquele ambiente. Aos poucos você aprende qual versão sua é aceita naquele ambiente. Talvez você possa falar durante 2 horas sobre como você está cansada, né, do teu trabalho. E aí naquele ambiente ninguém se incomoda, né? Todo mundo entende, todo mundo participa, todo mundo, né, conta os próprios problemas e a conversa flui. Agora experimenta chegar na semana seguinte e falar: "Ah, eu decidi que eu não quero mais viver assim não. Eu tô estudando 2 horas por dia porque eu quero mudar de profissão e eu tenho um plano para sair desse trabalho aqui". É muito interessante você observar o que acontece depois disso. Porque talvez aquelas mesmas pessoas que conseguiam passar horas ouvindo você reclamar começam imediatamente a listar tudo que pode dar errado, né? Ah, mas você vai largar uma coisa que é segura, né? Que você ganha bem? Sabe como é que tá difícil o nosso país, né? O mercado? Mas será que você não tá inventando um problema, né? Ali que não existe? Eu, no seu lugar, eu ficaria quietinho, eu não pensaria em trocar de emprego, não. E aí começa uma reflexão que eu acho muito importante. Por que a tua insatisfação cabia naquele ambiente, mas a sua tentativa de mudar começou a incomodar as pessoas daquele ambiente? Porque enquanto você está reclamando, mas você continua exatamente no mesmo lugar, você ainda é previsível. Você continua fazendo parte daquela dinâmica daquele ambiente. Agora, quando você começa a agir, alguma coisa muda. Porque você deixa de ser apenas mais uma pessoa falando sobre uma vida que você gostaria de ter e você começa a se tornar alguém tentando construir essa vida. E isso pode mexer com as pessoas ao seu redor. Não necessariamente porque essas pessoas são ruins, né? Ou porque elas estão secretamente torcendo contra você. Eu acho perigoso quando a gente simplifica relações humanas dessa maneira. Às vezes, uma pessoa ela ama você de verdade e ainda assim ela não consegue compreender a vida que você quer construir, porque ela está olhando para sua decisão a partir das próprias experiências, dos próprios medos e principalmente dos próprios limites. Se a tua mãe passou a vida inteira acreditando que instabilidade significa ter um emprego fixo, talvez quando você diga para ela que você quer empreender, ela realmente fique apavorada com isso. Mas não é porque ela queira que você fracasse, mas porque dentro da visão de mundo dela, aquilo que você está fazendo é extremamente arriscado. Só que aqui existe uma diferença que eu acho que a gente precisa aprender a enxergar. Você pode compreender o medo de alguém sem transformar esse medo no limite da tua vida, né? Eu posso entender por que você pensa assim e ainda assim escolher diferente. Eu posso respeitar a vida que você construiu sem precisar construir a minha vida igual, a mesma vida que você construiu. Eu posso amar a minha família sem repetir todas as decisões da minha família. Eu posso ouvir um conselho e ainda assim decidir que ele não serve para a direção que eu quero seguir. E de verdade, eu acho que uma parte importante de amadurecer é justamente conseguir fazer isso sem precisar transformar ninguém em vilão. Porque talvez você tenha crescido em um ambiente onde ninguém empreendeu, onde ninguém ganhou muito dinheiro, onde ninguém mudou de país, onde ninguém construiu uma carreira muito diferente, ninguém fez determinadas escolhas. Se você usar apenas aquilo que já conheceu ao seu redor como referência do que é possível,
Você pode passar a vida inteira reproduzindo os limites das pessoas que vieram antes de você. Entenda que talvez elas tenham feito o melhor que conseguiram com aquilo que elas sabiam, mas agora você sabe outras coisas, você tem acesso a outras informações. A nossa geração é a geração com mais acesso à informação. Você conhece outras possibilidades, você pode observar outras pessoas. Então, por que a vida que foi possível para alguém precisa necessariamente determinar a vida que seria possível para você? E é aqui que começa uma coisa muito complicada. Porque quando você começa a mudar, você também começa a mexer na dinâmica das tuas relações. Imagina uma família que você sempre foi aquela pessoa que aceitava tudo. Todo mundo podia te pedir um favor, né? Te ligar a qualquer hora, jogar responsabilidade em cima de você e que você dava um jeito. E aí talvez depois você reclamasse, né? Você ficasse cansada, você dissesse que ninguém respeitava o teu tempo. Mas no dia seguinte continuava fazendo exatamente a mesma coisa. Até que um certo dia você realmente comece a colocar limite. Aí você fala, ó, hoje eu não consigo, hoje não vai dar pra mim, né? Isso aí você vai precisar resolver. Ou simplesmente você falar não, porque não também é a resposta. E aí, nisso, talvez você descubra que as pessoas que diziam amar o quanto você era prestativa não gostaram tanto assim quando a sua disponibilidade deixou de ser ilimitada. Aí, provavelmente, alguém vai te falar, nossa, você mudou, né? Você tá diferente. E talvez você tenha mudado mesmo. Ainda bem que você mudou. Porque existe uma coisa muito estranha nessa expectativa de que uma pessoa ela deveria continuar sendo exatamente igual durante a vida inteira. Eu espero, sinceramente, não passar os 40 exatamente como eu penso agora com 24 anos. Eu espero aprender, eu espero mudar de opinião, eu espero rever escolhas, né? Descobrir limite. Sei lá, olhar para alguma versão antiga minha e pensar, meu Deus, ainda bem que eu não sou mais aquela pessoa. Quem nunca, gente? O problema é que às vezes, quando alguém fala você mudou, você escuta isso como uma ofensa, como uma acusação contra você. E aí começa a culpa. Você pensa, será que eu tô me tornando uma pessoa egoísta? Será que eu realmente não estou me achando? Né? Será que eu tô querendo demais? Será que eu não deveria voltar um pouco para minha antiga vida? E aí talvez você volte, né? Só um pouquinho. Você começa a falar menos dos seus planos, você começa a esconder algumas das suas conquistas, você começa a reduzir o tamanho daquilo que deseja quando está perto de determinadas pessoas. Você continua querendo exatamente aquela vida, mas já não fala dela com a mesma convicção, com a mesma vontade. Você continua querendo construir alguma coisa, mas você começa a dedicar menos tempo para aquilo. Você continua sabendo que precisa tomar determinada decisão, mas aí você adia mais um mês, depois você adia mais 6 meses, mais um ano, e aí os anos passaram e você continua na mesma vida. E o que eu mais acho perigoso nisso tudo é que chega um momento em que ninguém mais precisa dizer algo pra você se diminuir. Você aprende a fazer isso sozinha. Antes mesmo de contar uma ideia pra alguém, você pensa, sei lá, eu acho que eu tô viajando, tô pensando demais. Surge uma oportunidade e você pensa, isso daqui não é pra mim. Ou sei lá, você simplesmente olha pra alguém vivendo uma vida que você gostaria de ter e antes de se perguntar como que aquela pessoa construiu aquilo, você começa a explicar pra si mesma o porquê que provavelmente você não conseguiria. Você consegue perceber o que aconteceu? Aquelas pessoas nem precisam mais estar no mesmo ambiente que você. A voz dela já está dentro da tua cabeça. Você começa a tomar decisões tentando evitar julgamentos que ainda nem aconteceram. Porque a minha família vai achar isso, porque as minhas amigas vão pensar aquilo, porque no meu trabalho vão rir de mim. Se eu postar isso daqui, será que alguém vai assistir? Talvez você esteja administrando uma plateia imaginária enquanto deveria estar administrando a tua própria vida. E eu acho isso muito sério, porque chega um momento em que você nem sabe mais diferenciar o que realmente pensa daquilo que você aprendeu a pensar para continuar pertencendo a certos ambientes. O ambiente muda a sua percepção do que é normal. Tem uma coisa que eu comecei a observar muito na minha própria vida. Todo ambiente cria uma espécie de régua do que é considerado normal. Se você convive com pessoas que nunca estudam, estudar todo dia vai parecer um exagero. Se você entra em outro ambiente em que todo mundo estuda, aquilo ali vai virar absolutamente normal, completamente normal. Se você está num grupo em que todo mundo reclama do trabalho há 10 anos, mas ninguém faz absolutamente nada para mudar, a pessoa que decide estudar à noite, né, para trocar de carreira, ela vai parecer uma pessoa obcecada, porque ela quer demais. Agora coloca essa mesma pessoa num ambiente em que várias pessoas estão aprendendo habilidades novas, criando projetos ou tentando construir outras oportunidades. De repente, estudar à noite não parece mais uma loucura, é simplesmente mais uma terça-feira, é mais um dia normal. E é por isso que ambiente importa tanto e eu sempre vou falar sobre isso. Não porque você seja uma marionete incapaz de pensar, né,
por conta própria, mas porque nós usamos as pessoas ao nosso redor como referência para interpretar aquilo que é normal, aquilo que é possível para nossa vida, até aquilo que é desejável. Se na tua casa você cresceu ouvindo que rico é tudo desonesto, né? Que dinheiro muda as pessoas, que quem nasceu pobre vai morrer pobre, que querer ganhar muito dinheiro é ganância. Você não precisa conscientemente acreditar nessas frases para que elas influenciem a forma como você se relaciona com o dinheiro. Porque talvez toda vez que você comece a ganhar um pouco mais de dinheiro, você se sinta culpada. Talvez você sinta vergonha de cobrar mais pelo teu trabalho. Talvez você ache arrogante falar que você quer construir um patrimônio. Às vezes tem gente no seu ambiente que nem sabe o que é construir um patrimônio. Talvez você aceite ganhar menos porque no fundo ganhar mais parece incompatível com a imagem de boa pessoa que você aprendeu a preservar na tua casa. Imagine entrar em um ambiente em que as pessoas falam sobre dinheiro com naturalidade, elas estudam investimento, elas constroem negócios, elas discutem como aumentar a renda e ninguém acha ofensivo dizer eu quero ganhar muito dinheiro, eu quero ser milionário. A sua referência ela começa a mudar. O teu filtro começa a mudar. Eu não estou dizendo que você vai automaticamente ficar rica porque você mudou de ambiente, mudou de amigo. Óbvio que não, né? Porque se fosse assim, meu amor, tava todo mundo rico aí. O que muda primeiro é aquilo que o seu cérebro deixa de considerar absurdo. E eu acho que isso vale para praticamente tudo. Talvez para você seja um absurdo correr uma maratona até você começar a conviver com pessoas que corram uma maratona. Talvez seja absurdo você escrever um livro até você conhecer e andar com escritores. Talvez seja impossível você criar uma empresa até entrar em uma sala cheia de pessoas que começaram pequeno. Talvez para você morar em outro país pareça uma coisa distante, até você conhecer várias pessoas comuns que fizeram isso. Então é por isso que eu acredito que uma das perguntas mais importantes que você pode se fazer é: qual é a referência que eu estou usando para decidir o tamanho da vida que eu considero possível para mim? Porque talvez você esteja tentando desenvolver mais confiança quando o que também está faltando são novas referências, novas pessoas. Mas lembra que isso não é uma desculpa para você cortar todo mundo da tua vida. E aqui eu quero fazer uma pausa porque eu sei como que a internet funciona, como que a cabeça das pessoas funciona. Você escuta uma conversa como essa e aí você começa a identificar algumas pessoas e pensa, pronto, eu preciso cortar essa pessoa da minha vida, eu preciso cortar fulano da minha vida? Não. Não é assim. Eu não acho que crescimento significa criar uma lista de pessoas que não estão na minha frequência e sair bloqueando metade das pessoas da tua família, bloqueando teus amigos. Eu acho isso, inclusive, uma forma muito imatura de enxergar relações, porque nem toda pessoa que pensa diferente de você está atrasando a tua vida, isso é um fato. Tá? Nem toda crítica é uma inveja, nem toda preocupação é uma autossabotagem. Nem todo mundo precisa querer aquilo que você quer. Você pode ter uma amiga que não tem absolutamente nenhuma ambição de empreender, querer um emprego estável com uma rotina tranquila e estar genuinamente feliz com isso. Isso não faz dela uma pessoa menos evoluída que você. Talvez ela simplesmente queira uma outra vida diferente da tua. Eu acho que o problema começa quando a relação exige que você também queira menos para que ela continue confortável. Essa é a diferença. Eu não preciso que todo mundo ao meu redor queira crescer da mesma maneira que eu, mas eu também não vou diminuir a minha visão porque você não consegue me acompanhar. E eu espero que você entenda isso. Eu costumo falar uma coisa que ou você melhora junto comigo ou você vai ser atropelado. Eu não tô falando isso de literalmente passar por cima das pessoas, né? Ou sei lá, sair da minha casa anunciando que agora eu sou superior a todo mundo. Eu sou melhor que todo mundo, né? Eu estou falando de movimento. Se eu decidir caminhar e você decidir permanecer exatamente onde você está, em algum momento naturalmente vai existir essa distância. E tudo bem, eu posso amar você com essa distância. O que eu não posso fazer é passar o resto da minha vida parada no mesmo lugar só para garantir que ninguém se sinta deixado para trás. Aí eu preciso te fazer uma pergunta muito desconfortável. Quem está sendo deixada para trás nessa história? Você. Talvez seja você. Eu li uma frase esses dias que eu acho que combina aqui. Às vezes você não precisa sair primeiro, você precisa entrar. E talvez essa seja uma das partes mais importantes dessa conversa, porque quando a gente começa a entender o peso do ambiente, normalmente a gente pensa imediatamente em quem precisa sair das nossas vidas, em quem eu preciso eliminar da minha vida. Só que eu gosto de fazer essa pergunta ao contrário. Em quais ambientes você precisa entrar? Em quais ambientes você precisa estar? Porque talvez você não precise começar eliminando as pessoas da tua vida, talvez você precise começar adicionando referências, adicionando pessoas novas. Talvez você precise conhecer gente nova. Talvez você precise entrar em uma comunidade, talvez você precise estar em novos ambientes. Sei lá, às vezes você precisa se aproximar de uma mulher que já construiu aquilo que você quer construir. Eu vou te falar que quando você experimenta isso pela primeira vez é bizarro. Porque imagina que durante anos você falou que você queria abrir um negócio, né? E aí todas as pessoas do teu ambiente te respondiam assim, você é louca.
né? Você vai sair de um emprego bom para tentar uma coisa arriscada sem ter certeza. Empreender hoje no nosso país é muito difícil. O fulano ali, tu não viu não que fulano ali abriu um negócio e fechou? Até que um certo dia você senta numa mesa com 5 pessoas que têm um negócio e aí você fala, eu tô pensando em abrir uma empresa, tô pensando em construir um negócio aqui. Essas pessoas desse ambiente, ela vai olhar para você e vai falar, legal, o que você quer vender? O que você pensou em construir? Você consegue perceber a diferença? A primeira pessoa no ambiente, ela coloca você na defensiva. Você precisa justificar o porquê que você deseja aquilo. A segunda, ela já pressupõe que é possível. E aí você começa a discutir como que você vai fazer aquilo. E aí talvez você descubra que uma parte daquilo que você chamava de insegurança era simplesmente falta de convivência com pessoas que para quem aquela possibilidade era normal. E eu acho que isso vale para tantas coisas, porque se você fala assim, eu quero ganhar mais dinheiro, né? Nesse primeiro ambiente aqui, alguém vai olhar para você e vai falar assim, dinheiro não traz felicidade. Enquanto o outro ambiente, quanto você quer ganhar e o que precisa mudar para você chegar nisso? Outro exemplo, você fala, eu quero mudar de país, né? Eu quero me mudar aqui, cansei desse ambiente. Esse ambiente aqui vai falar, mas e se der errado? Né? Você já pensou nas possibilidades que vai dar errado? Esse ambiente vai falar, para qual país você quer ir? Você já pesquisou visto? Você já tirou o passaporte? Sei lá, você fala, eu quero começar a criar conteúdo para as redes sociais. Esse ambiente aqui vai falar, credo, eu teria vergonha. Já pensou? Falar com a câmera, meu Deus, já comecei a engasgar aqui, já comecei a gaguejar. O outro ambiente vai falar assim, sobre o quê? O que você quer falar nas redes sociais? Percebe que o sonho ele é exatamente o mesmo, que mudou foi o ambiente, foi as pessoas. Só que um bom ambiente não vai fazer apenas você se sentir bem. Entenda isso que eu vou falar. E essa parte é importante porque talvez você esteja pensando que um ambiente bom é aquele onde todo mundo vai aplaudir o que você faz. E não é isso, tá? Porque às vezes um ambiente melhor vai incomodar você muito mais do que o teu ambiente antigo. Porque você começa a entrar numa sala com pessoas que fazem aquilo que diziam que vão fazer e aí você começa a perceber quantas desculpas você estava contando para si mesmo. Você disse que você não tem tempo e aí você conhece alguém com uma rotina muito mais complicada que a tua que encontrou tempo. Você disse que você não sabe por onde começar. E aí você percebe que alguém começou sem nem saber também. Sei lá, você reclama por alguém que ninguém te dá a oportunidade. E aí você conhece uma pessoa que começou criando a própria oportunidade. Você disse que você precisa se sentir pronta, eu preciso me sentir pronta para começar. E aí você percebe que ninguém naquela sala ali começou pronto. E isso vai ser desconfortável. Mas existe uma diferença enorme entre um ambiente que incomoda você porque quer que você se diminua, né? E um ambiente que incomoda você para te mostrar que você consegue fazer mais. Então esse ambiente aqui pode falar, para com isso, você nunca vai conseguir, isso é difícil, né? A gente que nasceu pobre é mais difícil as coisas. O outro ambiente vai olhar para você e vai falar, você está há 6 meses dizendo que você quer isso, o que você fez? As duas vão te gerar um desconforto, mas uma está tentando reduzir a tua visão, enquanto a outra está pedindo coerência entre a visão que você diz que você quer e a pessoa que você tá sendo. Eu acho que talvez seja esse tipo de pessoa que você esteja precisando. Não de alguém que concorde com tudo, mas de alguém que não deixa você se esconder atrás das suas próprias desculpas. Porque se você entra em um ambiente onde todo mundo apenas valida tudo que você fala, tudo que você faz, você não encontrou um ambiente de crescimento, você encontrou uma plateia. Mas é uma coisa, não transforme o teu crescimento em vingança, tá? Porque eu vejo muita gente sair de um ambiente onde ela não foi valorizada e construir uma vida inteira em cima de uma promessa que fala exatamente assim, eles vão ver, eles vão me pagar. Eu vou crescer aqui na vida, eu vou provar pra todo mundo que eu consegui. E eu entendo, tá? De onde veio isso. Eu realmente entendo de onde vem essa sensação. Quando alguém duvida da gente, existe uma vontade enorme de conseguir depois mostrar que a gente conseguiu. Só que eu quero te fazer enxergar o perigo disso. Porque você passou anos diminuindo os seus sonhos, porque se importava com a opinião dessas pessoas, e agora você passa os próximos anos da tua vida construindo para provar alguma coisa para eles. Né? Em ambos os casos, quem continua ocupando espaço demais na tua própria vida? Elas. Porque antes você não fazia porque elas iam te julgar. Agora você faz para que elas se arrependam de ter te julgado. Você continua presa, você continua nesse ciclo. E talvez liberdade seja chegar num ponto em que você não precise de que ninguém se arrependa de ter feito algo para você. Você não precisa ficar rica para mostrar para alguém. Você não precisa construir um corpo pro teu ex ver. Eu vou ficar mais gostosa porque o meu ex tem que ver. Você não precisa disso.
Você não precisa criar uma empresa para provar que a sua família estava errada. Você não precisa publicar as suas conquistas esperando que uma determinada pessoa assista. Você pode simplesmente construir a sua vida porque você quer viver aquela vida. Eu acho que isso é muito mais poderoso, eu acho que isso é muito mais bonito, porque quando a tua motivação deixa de ser provar alguma coisa para alguém, você também fica mais livre para mudar de direção quando você bem entender, quando te der na telha. Se você perceber que aquele sonho já não faz mais sentido para você, você muda. Se você descobrir que você estava errada, você admite. Se você entender que você quer começar uma outra coisa, você simplesmente começa de novo. Porque agora você não está atuando para uma plateia, você está construindo a tua vida para você. Então, por favor, presta atenção em como você se sente depois de certas conversas. E eu queria te propor uma coisa bem prática, porque eu não quero que você simplesmente assista esse vídeo aqui, simplesmente pensando, nossa, não é verdade, você falou tudo que eu tava pensando aqui. Não. Eu quero que durante as próximas semanas você comece a observar as tuas relações, tá? Mas não é pra você julgar ninguém, não. Só observa. Quem consegue discordar de você sem fazer você se sentir ridícula? Quem celebra quando alguma coisa boa acontece com você sem imediatamente tentar diminuir aquilo? E eu também quero que você observe ao contrário. Perto de quem você precisa se diminuir? Perto de quem você precisa fingir ser uma outra pessoa? Com quem você percebe que você diminuiu uma conquista antes de contar? Quem sempre encontra um problema quando você fala de alguma coisa que você quer construir? Perto de quem você volta a agir como uma versão sua que já não representa mais quem você está tentando se tornar? E talvez uma pergunta importante seja: quem é você depois de passar algumas horas com essas pessoas? Porque existem pessoas com quem você passa 2 horas do teu dia e volta para casa maior, né, gigante, eu posso tudo. Mas não no sentido de ego, né? Você volta com mais ideias, com criatividade, com vontade, com garra, pensando em outras possibilidades. E também existem ambientes em que você passa 2 horas e aí você volta duvidando até das coisas que estavam claras na tua cabeça. Isso é informação. Isso não significa automaticamente que você precisa eliminar aquela pessoa da tua vida. Às vezes significa. Mas significa que talvez você precise parar de colocar determinados sonhos nas mãos dessas pessoas, porque nem todo mundo merece acesso a uma ideia enquanto ela ainda está frágil até para você. Às vezes você está começando alguma coisa que você ainda nem acredita completamente que aquilo ali vai dar certo. E aí você entrega aquilo para alguém que tem prazer em encontrar um problema em tudo, que tem prazer em destruir a porra do teu sonho. E a pessoa ela vai lá falar uma coisa para você e aí você desiste, você desmorona, você chora. Talvez o problema nem fosse a tua ideia. Talvez você tenha colocado uma semente recém-plantada no meio de uma tempestade e aí depois você conclui que ela não era forte o suficiente. Tem coisas que precisam de proteção enquanto ela ainda está começando. Você não precisa anunciar tudo para todo mundo. Você não precisa pedir opinião de todo mundo. Você não precisa, sei lá, fazer uma votação familiar antes de tomar uma decisão que diz respeito à sua vida. E isso não é ignorância, isso é responsabilidade, responsabilidade com você. Você precisa aprender a suportar não ser compreendida pelas pessoas. Eu acho que existe uma fase de que qualquer mudança em que você vai precisar suportar que algumas pessoas não entendam o que você está fazendo. E talvez esse seja um dos preços mais difíceis do crescimento. Eu acho que é o mais difícil, porque nós gostamos de pertencimento. É gostoso quando alguma pessoa valida as nossas ideias. É muito gostoso ouvir. Eu acredito em você, eu tô contigo até o final. Eu tô contigo até o final. E talvez você não escute isso de todo mundo. Talvez você precise continuar enquanto alguém que ama acha que você está fazendo a maior besteira da tua vida, fazendo a maior loucura da tua vida. Talvez você precise construir alguma coisa durante meses sem ninguém entender por que aquilo ali é tão importante para você, porque o teu sonho só é importante para você e ninguém precisa entender. Talvez você precise dizer não e suportar alguém falando que você se tornou uma pessoa egoísta. Talvez você precise ganhar mais dinheiro e suportar uma piada sobre dinheiro. Talvez você precise cuidar mais de você e suportar alguém dizendo que você tá se achando, que você mudou. E é aqui que você começa a descobrir se aquilo que você deseja realmente é seu ou se você só consegue desejar coisas quando você recebe alguma aprovação. Porque é muito fácil ter convicção quando todo mundo do teu ambiente concorda com você. A pergunta é, o que acontece quando ninguém consegue enxergar ainda? E de novo, isso não significa ignorar conselho de todo mundo. Eu acho que você precisa procurar pessoas inteligentes, ouvir quem tem experiência, olhar para os dados, né? Questionar as suas próprias ideias, pensar, respirar. E aceitar quando você estiver errado, tá tudo bem. Você só não pode confundir humildade para aprender com necessidade de pedir permissão. Talvez a vida diferente que você quer exija uma versão sua que algumas pessoas ainda não conhecem. E talvez seja isso que eu mais quero que você leve desse bate-papo hoje. Você quer uma vida diferente? Tá, todo mundo quer uma vida diferente. Mas uma vida diferente provavelmente vai exigir decisões diferentes. Vai exigir hábitos diferentes. Vai exigir
pessoas diferentes, vai exigir conversas diferentes, vai exigir ambientes diferentes. Inevitavelmente, isso vai mexer com a forma como algumas pessoas enxergam você. E entenda que não dá para pedir uma vida completamente nova e ao mesmo tempo exigir que absolutamente nada ao redor mude. Talvez você precise parar de estar disponível o tempo inteiro. Talvez você vai precisar trabalhar num sábado enquanto os teus amigos saem para curtir. Em outra fase da tua vida, você vai precisar aprender a descansar enquanto todo mundo glorifica trabalhar até morrer. Não, tem que trabalhar muito para conquistar, tem que trabalhar muito. Talvez você precise gastar dinheiro num curso em que ninguém vai entender. Talvez você precise recusar um convite. E tudo isso vai te revelar relações. Algumas pessoas vão se adaptar à tua nova versão, ótimo, perfeito. Outras vão se afastarem, ótimo, também perfeito. Algumas pessoas vão crescer junto com você e outras simplesmente vão permanecer onde elas estão e tá tudo bem. Você não precisa atropelar ninguém no sentido de destruir relações, mas você também não precisa estacionar a tua vida para manter todas elas exatamente onde sempre foram. Porque o tempo, ele vai passar de qualquer jeito, ele passa de qualquer jeito. Daqui 5, 10 anos, você vai estar em algum lugar. Talvez a pergunta não seja apenas aonde você quer estar. Talvez ela seja quem você precisa parar de fingir ser para conseguir chegar nessa vida. Porque talvez você não esteja precisando se tornar uma pessoa completamente diferente. Talvez você esteja precisando parar de reduzir partes suas que já existem. Sua ambição, a tua curiosidade, a tua vontade de aprender, a tua vontade de ganhar mais dinheiro, a tua intuição, a tua coragem, a tua visão de mundo. Só que talvez isso tudo esteja aí há muito tempo, só que você aprendeu a abaixar o volume dependendo de quem estava naquele ambiente. E eu vou te dizer que chega uma hora que isso cansa, isso desgasta, porque você passa tanto tempo tentando ser tolerável para todo mundo e você começa a não saber mais qual seria o seu tamanho se você não estivesse tentando caber naquele ambiente. Eu quero deixar uma pergunta aqui antes da gente terminar esse vídeo, porque eu acho que eu já me estendi demais. Se você parasse de construir a sua vida levando em consideração o tamanho que as pessoas ao seu redor conseguem tolerar, o que você faria de diferente a partir de agora? O que você faria de diferente a partir de hoje? Talvez você estudasse alguma coisa nova, talvez você finalmente começasse a publicar aquele vídeo que você falou que queria publicar. Talvez você procurasse um outro trabalho que te faça mais feliz, talvez você colocasse um limite, talvez você falasse um não para alguém. Talvez você começasse aquele projeto que você estava adiando, ó. Talvez você entrasse em um novo ambiente, talvez você parasse de contar os seus planos para as pessoas que nunca fizeram nada além de explicar o porquê que eles não funcionariam. Talvez você precise se afastar de pessoas. Eu não sei qual é a resposta para você, mas eu acho que vale muito a pena descobrir. Porque eu posso amar você e não querer a tua vida. Eu posso respeitar você e escolher diferente. Eu posso ouvir a tua opinião e continuar. E principalmente, eu não preciso diminuir a minha visão porque você não consegue me acompanhar. Talvez você cresça junto comigo e aí talvez seja maravilhoso olhar, né, daqui 5 anos e perceber o quanto nós mudamos, o quanto nós evoluímos, né? Talvez você escolha uma outra direção e os nossos caminhos naturalmente se afastem, tá tudo bem. Mas eu não quero chegar no final da minha vida e perceber que eu construí uma versão pequena de mim simplesmente para continuar cabendo em lugares que nunca tiveram espaço para aquilo que eu poderia me tornar. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu tenho uma comunidade que se chama A Fenda, que foi criada para as pessoas que querem construir uma vida diferente, né? Estar em ambiente onde todo mundo está caminhando junto, crescendo junto, aprendendo, colocando as coisas em prática e buscando evoluir em diferentes áreas da vida. Então, se você sente que está na hora de sair do lugar e começar a construir uma vida que faça mais sentido para você, o link para conhecer a Fenda está aqui na descrição. Até o próximo vídeo.